Nós vamos, irmãos, hoje começar a estudar sobre os altares de Abraão. Abraão foi um homem de altar. Ele construiu 4 altares. 4 fala daquilo que é completo, está completo na terra. E Abraão é o pai da nação de Israel e que vai herdar essa terra no milênio. E os 4 principais patriarcas foram Abraão, Isaque, Jacó e José. O número 4 está fortemente ligado a esses 4 patriarcas. Abraão edificou 4 altares, Isaque furou 4 poços, Jacó levantou 4 colunas e José teve 4 sonhos. Vamos começar, então, estudando os altares de Abraão. Então, primeiro, se vamos estudar um altar, temos que tentar definir o que é um altar, né? Então, vamos começar conceituando o que seja um altar. Um altar é um lugar onde eu elevo um clamor a Deus, onde eu invoco a Deus. Isso é um altar. É um lugar onde eu invoco o Senhor, onde eu clamo pela presença dEle. Segundo, é um lugar onde o Senhor fala comigo. Então, o altar é um lugar de mão dupla. Eu vou até Deus e Deus vem até onde eu estou. O altar é isso, né? Eu anotei aqui assim, ó. É quase impossível mencionar todos os aspectos de um altar. Mas vamos tentar entender e conceituar o que seja um altar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o altar é um lugar onde eu vou buscar a Deus. Buscar. Eu quero achar Ele. Eu quero achar Deus. E eu vou onde? Vou até o meu altar para me encontrar com Ele. No Velho Testamento, e nós vamos estudar praticamente só o Velho Testamento hoje, se alguém quisesse buscar a Deus, o que ele faria? O que ele fazia? Ele edificava um altar. Ele quer buscar a Deus? Então aí ele faz um altar. Foi o que Abraão fez, né? Quer buscar a Deus? Todas as pessoas que foram buscar a Deus no Velho Testamento, eles edificaram um altar. Deus deseja ter comunhão conosco. Faz parte da natureza de Deus. Ele quer se relacionar conosco. Só que tem uma coisa. Ele precisa da minha iniciativa, da nossa iniciativa. Onde, então, eu vou buscar o Senhor? No meu altar. Daí a necessidade de cada um de nós ter o seu altar, né?
Eu estava estudando e consultando autores e assim a Bíblia e tudo, lendo sobre o altar. E eu achei uma coisa interessante que Harold Walker foi filho de John Walker. Ele é vivo ainda. John Walker já faleceu, mas ele é vivo. Olha o que ele fala quando ele fala de altar, quando ele estuda. Ele fala o seguinte: não podemos ver a luz branca ou normal se não houver todas as cores representadas para formar a luz branca. Assim também, enquanto não tivermos a revelação de todos os aspectos do altar, não chegaremos a uma conclusão certa, completa, do quanto representa o altar para nós. Então nós temos que entender o que é o altar, o significado do altar para nós. Senão, nós talvez nem vamos ter aquela, assim, sentir aquela necessidade de ter o nosso altar, né? Em um altar, precisa ter fumaça. A fumaça, ela faz parte dos componentes do altar. Nós não vamos entrar hoje na questão dos componentes do altar. Nós vamos apenas, nessa aula, vamos conceituar o que seja o altar. Só isso, nessa aula. Mas precisa ter fumaça. E para que haja fumaça, é preciso haver holocausto. O sacrifício tem que ser queimado. Aí tem fumaça. Aí é que a fumaça sobe, né? Então essa característica do altar é fundamental, né? Tem que ter fumaça. Para que tenha fumaça, o sacrifício tem que ser consumido no altar, né? A palavra altar deriva da palavra, tanto no grego quanto no hebraico, da palavra matar. Matar. Então, daí deriva a palavra altar, nas duas línguas nas quais a Bíblia foi escrita, né? Então, altar significa lugar de sacrifício. Esse conceito é básico, porque bom, vamos entender isso no desenvolver da conversa, né? É um lugar de sacrificar. Então, portanto, o altar fala de morte, né? Qual é a importância do altar? A importância do sacrifício fala da importância do altar. Porque o altar é lugar de sacrifício. Qual é a importância do altar? É a importância do sacrifício. Sem sacrifício, não tem altar, né? Então, altar sem sacrifício, eu escrevi assim, não faz sentido. Não é altar sem sacrifício, não existe altar sem sacrifício, né? O que é a verdade? Qual a diferença entre o verdadeiro e o falso? Tem um jeito de saber. O verdadeiro, ele provoca desafios, provoca perguntas, ele busca respostas. O verdadeiro nos excita. Diante do verdadeiro, eu busco respostas. O que é verdadeiro não termina, é infinito.
toda verdade, ela tem uma característica, ela é infinita. Jesus falou, eu sou a verdade. Toda verdade é infinita. Já o que é falso, o que é falso é algo que você não quer pensar naquilo, algo que deixa para lá. A minha mente sensível diz assim, não quero isso não, deixa para lá, isso é falso. Mas o que é verdadeiro me excita, me desafia. O que não me desafia é falso. O altar me desafia, nos desafia, né? O altar nos desafia. Até a entender o que seja o altar, né? O que é o altar? O altar é Jesus? O que é o altar, né? O que é verdadeiro assim, sempre se renova. O que é verdadeiro, o que é verdade, sempre se apresenta novo. O altar tem que ser para mim um lugar sempre novo, onde eu nunca vou parar de aprender e nunca vou conhecer suficiente. Nunca. Isso é altar. Impossível conhecer suficiente. A revelação de Deus, ela não termina sobre nenhum assunto. Quando a Bíblia fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja bem. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso tem uma medida para hoje. Tem uma medida que eu sou desafiado a alcançar, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Você pode ver que isso aí é progressivo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, isso é progressivo. A verdade é assim. Ela não termina. Lá na eternidade, nós vamos descobrir que ainda há mais 1 bilhão de anos que nós vamos precisar para conhecer Jesus. Mas que dependendo da minha sede dele, eu posso conhecer muito hoje. Dependendo do quanto eu quero ele. Dependendo do meu altar, né? Quando eu vou ao altar, o que eu quero? Eu quero ele. Eu só quero ele. O pastor Donizete fez uma cabana lá no monte, lá em casa. Terminou anteontem. E ontem eu fiquei algumas horas lá em cima e na descida eu estava com a chave de madeira, ficou muito legal no meio do mato. E abri a porta com a chave, estava com a chave e entrei. Quando eu entrei, eu comecei a chorar. A presença do Senhor, ela tão ali, era Jesus ali.
E eu ajoelhei e fiquei chorando de joelhos, agradecendo por aquele lugar, pelo altar, entendeu? Então, o altar é esse lugar, ele está lá, né? E quando eu vou lá, eu vou em busca dele, né? E se eu não vou lá, por que eu não vou, né? Em Gênesis 4, nós estamos conceituando o que seja altar. Aliás, essa aula toda vai ser buscando um conceito do que seja um altar. Coabitou, verso 1, o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então aqui você tem dois altares. Você tem o altar de Abel, ou o altar de Caim, e você tem o altar de Abel. Vejam, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. Ambos tinham um altar. Ambos levantaram um altar. Ambos trouxeram oferta ao Senhor. Em ambas as ofertas havia fogo. Só que, vejo, por que eles fizeram um altar? Porque Caim fez um altar e Abel também. Porque o homem havia perdido a comunhão com Deus. Agora precisava de um altar. Não há referência de altar feito por Adão no Éden. Não tinha. Porque a comunhão com Deus não havia perdido ainda. Então, é necessário o altar. Por quê? A comunhão, o homem perdeu a comunhão com Deus. Por isso, um lugar onde tem fogo, tem que ter um altar para restabelecer a comunhão com Deus. Se nós observarmos, o homem é criado, Deus vem falar com ele. Normal. Deus vem, conversa com Adão, conversa com a esposa dele, normal. Sem problema nenhum, não há uma invocação de Deus. Não precisa. Não precisa invocar a Deus. Deus está ali. Só que aí o homem caiu. O homem se afastou de Deus. E agora precisa de um altar. Portanto, eu preciso tentar ficar no que eu escrevi, porque é muita coisa, senão a gente se perde aí. E o tempo passa e a gente não chega lá. O meu altar diz, eu escrevi assim, que eu não estou satisfeito com a minha condição. Eu quero estar em completa união com Ele. O meu altar me diz isso. Se eu tenho um altar, eu estou dizendo para Deus, falei, Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Quero mais. Então, não ter um altar diz o seguinte, que eu não sinto necessidade, eu não preciso dele. Eu não tenho interesse em intimidade com ele.
se eu não tenho um altar. Eu estou dizendo isso, que eu não preciso do Senhor, que eu não tenho interesse em ter intimidade com Ele. É isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo mais. Eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu posso viver sem Ele. Se eu não tenho um altar, eu estou dizendo, eu posso viver sem o Senhor, né? O que atrai o coração do Senhor é o holocausto. É isso que atrai o coração do Senhor. No holocausto, a fumaça sobe até Deus, até Ele. E Ele vem. Ele sempre vem. Quando tem holocausto, Ele sempre vem, né? Altar, irmãos, altar fala de morte. E a gente não quer morrer. Morte é coisa ruim, não é? E altar fala exatamente isso, fala de morte, né? Então, fala de sangue, mau cheiro, sangue, né? Defunto, cadáver. Altar fala de tudo isso. Altar tem sangue, holocausto tem sangue. Tem aquele cheiro, né? De carne queimada. A gente não gosta disso, né? Altar fala, então, mas é assim que começa. Não tem outro jeito. Se não começar com morte, não é altar. Altar começa com morte. E continua com morte. E termina com morte, né? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Por que Caim fez a sua oferta através da obra que ele produziu, através do trabalho que ele produziu, através do seu suor? Por isso não foi aceito. Deus não aceita assim, tem que ter sangue. Se não tiver sangue, ele não aceita. É o preço do sangue. Por isso a oferta de Abel não foi aceita. De Caim não foi aceita. Porque foi feita com o suor do sangue dele. Entendeu? Portanto, irmãos, o ponto início, o start, no início do altar, começa com morte. É por aí. Não tem outro jeito. Eu escrevi assim, ó. A fumaça que sobe do altar está dizendo que eu não estou contente com o que eu já recebi. Eu quero mais. Ele quer ouvir o meu clamor sem fim por sua presença. Deus quer ouvir o meu clamor sem fim. E onde isso acontece? É no altar. Você quer mais dele? Então vai para o altar. Seu lugar é no altar. Entendeu? Deus, irmãos, Deus não está preocupado com as nossas obras. Nem um pouquinho. As nossas obras porque a nossa tendência
tentar agradar a Deus com aquilo que fazemos. E não é isso que agrada a Deus. Nossas obras, Deus não está preocupado com o que eu estou produzindo. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele vai muito além, entendeu? O primeiro altar que Abraão fez foi quando ele chegou na terra de Canaã, em Siquém. Gênesis, eu selecionei um versículo aqui. Ok, eu já chego aqui nesse texto. Antes de chegar em Siquém, eu quero dizer umas duas coisas aqui ainda sobre essa conceituação do altar. Abra para Gênesis 3. O homem, assim, Adão, comeram lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha o que aconteceu. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste tal. Então ele vai fazer um relatório aqui, explicar toda aquela situação. O que aconteceu? O homem, ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, presta atenção aqui. Como ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida dele passou, ele deixou de ser, a vida passou a derivar dessa árvore. Veja que aqui no versículo 6, Gênesis 3, fala assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Então veja bem, ó, o que aconteceu? Aconteceu que a mulher, vendo a fruta lá, daquela árvore, ela desejou. Aí, aqui dentro falou: come. Come. Por que ela comeu? Porque ela queria ser igual a Deus. Então, João explica isso, irmãos, aqui em 1 João. Ele detalha isso aqui. Quer ver? Que João fala sobre isso aqui. Em 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então,
quando eles comeram dessa árvore, eles passaram a viver assim, ó. Esse era o desejo, o que eles agora desejavam: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o desejo de realização pessoal, de fama, conhecimento, desejo de ser famoso, por exemplo, entendeu? Soberba da vida. Então agora, como eles se alimentaram, isso não significa que eles foram lá comer uma vez só, não. Eles passaram a comer daquela árvore lá, se alimentar ali. Então, de seres, vamos dizer assim, espirituais, eles passaram a ser carnais. Porque o alimento deles agora derivava não da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E quando quando Deus vem falar com eles, diz aqui duas coisas. Primeiro, que eles tiveram medo. Segundo, se esconderam. Por que eles ficaram com medo? Eles ficaram com medo porque Deus havia dito: olha, se vocês comerem daquela fruta lá, vocês vão morrer. E quando eles comeram, aí Deus veio. E ele falou: então Deus vem, ele vai matar nós. Ele vai matar a gente. Vamos cair fora? Por isso eles fugiram, com medo. E por que eles se esconderam? Por que eles se esconderam? Eles se esconderam porque a presença de Deus ia mudar a natureza deles. E como eles não entenderam a graça de Deus, eles não estavam entendendo que, não conheciam esse lado. Eu falava: tem que fugir, esconder. Porque eles não queriam abrir mão do alimento deles agora, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam abrir mão daquele alimento. Eles estavam gostando daquele alimento. Então, por que agora eles iam aceitar que Deus viesse falar com eles de novo? Por quê? Eles não queriam. Porque a carne, ela gosta, né? A carne, ela sim, ela quer ver, ela quer comer, né? A carne, ela tem o seu alimento. E quando um crente não tem um altar, é porque ele está dizendo para Deus o seguinte: eu prefiro o alimento que eu estou acostumado com ele, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não tem altar por isso. Porque ele troca. Porque o altar queima, morre, é holocausto, aí morre, tem sacrifício. Então muda a natureza. E um crente que não tem altar, ele está dizendo para Deus: eu não quero mudar a minha natureza. Eu quero continuar me alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que eles descobriram em Gênesis, quer ver? Gênesis 3, 6, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
O que eles fizeram agora? Eles estavam tentando cobrir o pecado pelas obras. Eles estavam tentando cobrir a adoração pelas obras. Eles estavam querendo suprir o altar pelas obras. E é isso, irmãos, que grande parte de nós fazemos. Nós achamos que trabalhando para Jesus, está tudo bem. Eu estou trabalhando para Ele, estou lá na MCM, eu dou duro lá, todo dia, eu estou agradando a Deus. O que eles fizeram? Folhas de figueira, se cobriram com folha de figueira. Isso é folha de figueira. Você está se cobrindo com folha de figueira. Você está tentando agradar a Deus com as suas obras. Você está tentando agradar a Deus com o que você está fazendo para Ele. Sem altar, você não vai agradar a Deus. Por quê? Eu posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu posso estar trabalhando para Deus. No jardim, eles estavam no jardim. Mas eu não quero a presença de Deus. Deus vem falar, mas eu não... Opa, deixa eu cair fora. Altar não é comigo. Eu estou trabalhando para Deus, mas o altar não é comigo. Porque eu prefiro continuar coberto com as minhas próprias obras. Aí Deus vem. Quando Deus vem, ele tinha duas opções. Matar os dois, porque ele falou, se comer, morre. Por causa da sua justiça, ele tinha que matar os dois. Porque ele falou, se comer, vai morrer. Mas ele tinha uma outra opção. Matar o cordeiro. Ele matou o cordeiro. Então, irmãos, o início, deixa eu dizer outra coisa aqui, eu preciso seguir o caderno, perdão. A tendência do homem, a nossa tendência, natureza, não é melhorar, é piorar. Essa é a nossa natureza. Por nossa conta, a gente passa o resto da vida comendo do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Se eu não tiver altar, eu vou passar o resto da minha vida comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou piorar cada vez mais. Então, a tendência do homem não é melhorar. Por isso, poucas pessoas vão realmente para o altar e morrem. Porque altar fala de morte, sangue. Entendeu? Altar fala de sangue, de morte. Né? Há um caminho de volta. A família de Abraão era uma família idólatra. Adoravam o deus Lua. Adoravam outros deuses. Eram politeístas. A Bíblia não diz que Abraão era. Parece que não era.
que ele nunca adorou outros deuses. Ao que tudo indica, ele nunca adorou outros deuses. Só que Abraão teve que partir, sair da sua terra. Ele teve que sair da sua terra, deixar a casa do seu pai e encontrar a terra que Deus havia prometido e encontrar o altar. E aí ele partiu e chegou até a terra que Deus havia prometido para ele. E lá ele fez um altar. Deixa eu só colocar aqui um pensamento quanto a isso. Essa volta, isso aconteceu com todos, com cada um aqui, comigo, com cada um aqui. Essa volta, esse caminho de volta para a plena restauração com Deus, da nossa comunhão com Deus, que o homem perdeu, essa volta, ela é, assim, ela é progressiva. Não é de uma vez, é de altar em altar. Abraão fez o altar primeiro em Siquém, depois em Betel, depois em Hebrom, depois em Moriá. É de altar em altar. É uma progressão no relacionamento com Deus nessa nossa volta. Onde? Aqui Adão perdeu a comunhão com Deus. No Éden ele perdeu a comunhão com Deus. Por isso, Caim teve que fazer um altar. Abel teve que fazer um altar. Porque a comunhão foi perdida. Então eu também preciso do meu altar. Porque eu sou filho genético de Adão. Eu também caí. Lembra-te de onde caíste. Eu também caí. Está escrito. Então, por isso eu também preciso do meu altar. Agora, esse é um processo progressivo. Desde o dia que eu me converti até lá na frente. Vai de Gênesis a Apocalipse. Então, eu quero chamar a atenção, que eu estou chamando a atenção, é só uma coisa. É progressivo. É progressivo. Do Éden, o homem expulso, tal, começa o processo até a Nova Jerusalém. É um processo progressivo aí. Entendeu? Quando eu chego lá na Nova Jerusalém, olha o que está escrito. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, esse processo termina aqui. O quanto você caminhou no seu altar, nesse conhecimento do Senhor, é o quanto você vai alcançar aqui em Apocalipse. Há um nível que é para você. Há um degrau, é para você. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui.
Só que não termina lá. Nunca vai terminar isso lá. Esse desafio nunca terminará, mas há um nível que você pode alcançar aqui. Qual? Não tem limite. Por um lado há um nível, por outro lado não tem limite daquilo que você pode e deve alcançar aqui. Mas o quanto você quis alcançar aqui, o quanto você esteve no seu altar. Assim, ó, quem não tem um altar está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem outro jeito. Ou você tem o altar, ou não. Agora, se você decide pelo altar, você começa a se alimentar da árvore da vida. Você decide. Então, eu escrevi assim, ó. Começa com o altar, continua com o altar. Quando vamos para Hebreus 11:8. Volta para Hebreus 11:8. Está escrito assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Agora volta para Atos 7. Atos 7. Sete, 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Agora venha para Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então veja, Deus dá uma ordem. E interessante que ele fala que eu te mostrarei. Ele partiu sem saber aonde ia. Aqui ele ainda não tem um altar. Ele não edificou o altar ainda. Aí Deus veio e falou. É sempre assim. Quando Deus veio e falou, sai da tua terra, está aqui, ó, sai da tua terra, ele saiu. Para a terra que eu te mostrarei, isso aqui é futuro. Ele não sabe. Ele não sabe. Então você não decide. Quando você decide por esse caminho do altar, você nunca mais vai decidir nada sobre sua vida. Nunca mais. Aí Deus falou com ele, ele partiu, deu uma ordem e ele fez uma promessa. Ele falou assim, ó, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para uma terra que devia receber por herança. Então ele recebeu a promessa de uma herança. Sai que eu vou te dar uma herança. Sai da tua terra, que você vai alcançar a sua herança. Então Deus falou e fez a promessa. É assim. Agora, funciona desse jeito assim, ó.
eu escrevi aqui assim, anotei assim. Se Abraão obedecesse, quer dizer, se ele saísse, estava implícita na promessa que Deus voltaria a falar com ele. Se ele obedecesse. E se ele não obedecesse, Deus não voltaria a falar com ele. Mas isso é duro, hein? Porque é progressivo. Quando você dá um passo em obediência, Deus vem e fala de novo. Aí você dá mais um passo, o Senhor vem e fala de novo. É progressivo. Mas se você parar, Deus também para de falar. Não fala. Então, eu notei aqui assim, ó, Deus fala, você obedece, Deus fala de novo, até a posse da herança. Entendeu esse processo? Deus fala, você obedece. Ele fala, você obedece. Até o dia que ele vai dizer, vinde, bendisse meu Pai. Yes. Né? Portanto, se eu não sair, Deus não vai fazer, Ele não vai poder fazer a parte dele, de me dar a herança, se eu não sair. E esse sair é o altar, porque foi o que ele fez. Quando ele chegou em Canaã, a primeira coisa que ele fez foi o altar, entendeu? Então esqueça, sem o altar, você não vai alcançar nada. Então, começa com uma promessa e termina com obediência. Às vezes, irmãos, interessante uma coisa aqui. Deus é fiel para cumprir o que ele falou. A gente não costuma falar essa frase. Tem até um canto, Deus é fiel para cumprir, não tem? Fique esperto. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Essa frase não é verdade. Porque ele não vai cumprir se eu não fizer a minha parte. Qual é a minha parte? É o altar. Uhum. Né? Cada vez que Deus fala, assim, você obedece, Deus fala de novo. Você obedece, Deus fala. E cada vez que ele fala, ele amplia o que ele falou da vez anterior. Vai alargando. Isso não tem fim, hein? Aleluia. Olha que coisa interessante aqui, Gênesis 12. Chama a atenção para um ponto aqui. Atravessou Abrão, 12:6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha aqui. Lá na Índia funciona assim, ó. Eu me lembro quando eu estava dentro de um táxi, só para ilustrar com um fato. Eu estava dentro de um táxi na fronteira do Nepal com a Índia para ir pela primeira vez ao Butão. Naquela região ali não tem avião, eu ia andar umas 4 horas de táxi para chegar até a divisa de uma cidade chamada Jaigaon com Phentcholing, que é Butão, ali. 4 horas de táxi.
havia uma guerra, uma guerrilha ali. Alguns ônibus tinham sido queimados, carros tinham sido queimados, pessoas tinham sido mortas. E o exército da Índia estava ali, disseram, vocês não podem ir. Eu estava na divisa do Nepal com a Índia. Vocês não podem ir porque está tendo assim, aí vão queimar o carro, pode matar vocês, tudo mais. Aí agora, poxa vida, tinha pegado um avião, chegado lá perto, agora de táxi, agora tinha que voltar. E agora, como fica? Eu então fiquei ali, assim, descansando de Deus, nem me lembro de eu ter orado, acho que nem orei, e uns 40 minutos. Assim no táxi, estava lá o Deus do motorista de táxi, ele é hindu. Então estava queimando assim, um incenso, lá tem umas varinhas assim de incenso, estava queimando o incenso e do lado o Deus do motorista, do táxi. E o motorista falou, eu não vou também seguir porque eu só tenho esse táxi para cuidar da minha família. E o exército também não permitia e tal. Depois o exército permitiu, se a gente fosse, que morresse, se quisesse morrer, morria. Mas o motorista falou também, a gente não vai, porque eu não vou, porque vão queimar meu carro aí, posso morrer e tem família para cuidar, tudo bem. Mas lá estava o Deus dele, queimando incenso ao Deus dele. Daqui a pouco ele vira para mim e fala assim, através do intérprete, ele fala assim, não, eu vou. Eu vou porque eu estou percebendo no seu rosto, tem tanta paz no seu rosto, desse jeito, estou vendo tanta paz no seu rosto que o seu Deus deve ser maior que o meu, então a gente vai. Entendeu? A gente vai, né? Então, assim, ó, cada um tem seu Deus. E Abraão, quando ele fez o primeiro altar dele, quem é o Deus seu? Abraão, quem que é o seu Deus? O que ele falava? O Deus que me apareceu. É o que ele conhecia desse Deus. É o Deus que havia aparecido para ele. Entendeu? Então, foi assim que se iniciou, que começou o conhecimento que Abraão teria de Deus. Com o quê? Com o altar em Siquém. Entendeu? Foi ali que começou, né? Aqui acontece um problema, que eu tenho ministrado muito sobre isso, é o seguinte, você se converteu, você levantou seu altar, de verdade, Deus falou com você, porque no altar Deus fala, e você ficou tão deslumbrado com o altar, e com o que Deus falou, e está falando no altar com você, que Ele falou, que você fala assim, ó, não vou sair daqui. Deus falou comigo. Aqui é a verdade está aqui. Aqui eu vou. MCM é a última revelação do Espírito Santo. Não vou sair daqui não, vou ficar aqui. É esse Espírito que gera as denominações. É de altar em altar. Se eu permanecer no que eu recebi, eu vou gerar uma denominação. O meu ministério, a minha denominação. Porque eu permaneci. Abraão não permaneceu no altar de Siquém. Ele partiu.
Ele teve um tempo lá. Mas ele partiu. Para onde ele partiu? Ele partiu para Betel. Onde ficava Betel? Na direção de Jerusalém. Siquém fica ao norte de Jerusalém, cerca de 70, 80 quilômetros. 70 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E Betel, a menos de 20 quilômetros de Jerusalém. Então ele partiu para onde? Betel, casa de Deus. Mas qual era o foco dele? O foco final dele não era Betel, porque lá ele fez um outro altar. Tinha algo aqui dentro dele. Ele não sabia o que era. Irmãos, isso é muito bonito. Ele não sabia o que era, mas tinha lá dentro Melquisedeque. Lá no fundo, ele sabia que tinha mais. Ele sabia que ele tinha que continuar. E que um dia ele se encontraria com ele, face a face. Era o sonho dele. Então, a MCM é o passo inicial. Abraão passou. Moisés passou. As pessoas passam. Jesus não passa. E se você ficar no seu altar, e você gostou tanto desse altar, não, é de altar em altar. É progressivo. A revelação de Deus, ela é progressiva. O dia que nós acharmos que nós temos toda a revelação de Deus, esse dia a nossa morte foi decretada. Então, esse aí é que gerou, sabe o quê? Hoje, o que eu quero? Hoje eu quero construir o meu ministério. Eu quero construir um belo templo. Eu quero construir, aqui já vai uma escola bíblica, aqui vai um seminário, ali vai não sei o quê, um orfanato. Aí o que acontece? Aí eu fico. Ao invés de ir, eu fico. Deus nunca mandou a gente ficar. Ele sempre mandou, vai, sai da sua terra. Mas quando eu me contento com o meu altar, eu fico. E quando eu fico, eu gero a minha denominação. E eu não vou. E aí, eu não alcanço o que Deus tem para mim. Entendeu? Aí eu não alcanço. O relacionamento de Deus, irmãos, o relacionamento de Deus, eu escrevi aqui assim, ó, altares progressivos, traz uma revelação progressiva. O contrário traz morte. Então, se eu não caminhar num relacionamento progressivo com Deus, você não há aquilo que você parou, você ficou parado, você não tem isso. Ou você caminha de altar em altar, ou você morre. É assim, entendeu? Aqui em Gênesis 13, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Treze, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente,
Porque todas essas terras que vês, eu te darei a tua descendência para sempre. Herança. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha para mim, isso fala de um comportamento dinâmico, de altar em altar. O altar deve marcar cada momento da sua vida espiritual, sempre rumo a Betel, sempre rumo a Jerusalém, que no nosso caso é a Nova Jerusalém, sempre rumo a Melquisedeque. Há algo que nos atrai, e eu vou caminhar, e eu não vou parar. Então, o primeiro passo, Deus fala, você sai da sua terra e nunca mais para. Agora, por que eu preciso do altar? Assim, ó, Deus falou comigo. Diga, Deus falou comigo. Aí você para. Aí você vai para o altar. Fica no altar. Porque essa verdade que Deus revelou ao seu coração, Deus não trouxe essa verdade inteira, completa. Ele trouxe essa verdade ao seu coração. Agora você para, agora você vai para o altar, porque ali ela vai se solidificar, ela vai se estratificar. Essa verdade agora, ela vai tomar forma. Por isso eu preciso do altar. Por isso nós precisamos do altar, onde a revelação de Deus, ela se solidifica, essa experiência que eu tive, porque eu posso ter uma tremenda experiência com Deus, mas se eu não permanecer no altar, essa experiência, ela vai, assim, eu preciso do altar, para que ela amadureça, aquilo que Deus falou comigo, amadureça. A palavra Siquém significa ombros, no plural. Todas as vezes que essa palavra aparece no Velho Testamento, tanto no grego como no hebraico, é a palavra ombros. O que é um ombro? Né? É onde Abraão ali, ele assumiu o peso da obra, da promessa, daquilo que Deus havia confiado a ele. Ombro, Siquém. Ali Deus, ele assumiu. Primeiro ele recebeu um chamado de Deus, obedeceu o chamado de Deus, obedeceu, partiu, chegou em Siquém e levantou um altar. Veja aqui, irmãos, quando ele edificou o altar, ele assumiu a obra. Ele entendeu, ele assumiu o ministério dele, mas com o altar. Primeiro o altar, depois o ministério. Então, quando ele assumiu, eu estive lá. Eu estive lá onde Abraão fez o primeiro altar. É o lugar mais alto de Israel. Mais alto. De onde ele fez o altar, você vê
as campinas do Jordão lá embaixo. É muito bonito aquele lugar, onde ele fez o primeiro altar. Ali. No lugar onde ele poderia. Ali ele assumiu a obra. Ele foi chamado, ele obedeceu. Ele partiu sem saber onde ia. E é no altar, irmãos, que eu não quero entrar em detalhes sobre a operação do altar em nós, porque isso nós vamos falar em outra aula, mas é no altar que eu vou entender isso. De fato. Você tem o chamado. Agora você recebe, eu gosto da palavra comissão, você foi comissionado. Agora você recebeu aquela comissão, você tem o peso no seu espírito para fazer aquilo que Deus te comissionou. Então, quando você levantou o altar, você deu o primeiro passo para alcançar a promessa. São 3 passos: o chamado, a comissão e a promessa. Quando você levantou o altar, você deu o primeiro passo para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida, né? Eu anotei aqui o seguinte, ó. Em Siquém foi onde José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Foi ali que José assumiu de fato o seu ministério, foi enviado. Salmo 105 diz que ele foi enviado. Vamos ler o Salmo 105, não custa nada. Que ele foi enviado como escravo. Foi ali. 105, 17. Adiante deles enviou o homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Olha aqui, ó. Isso aconteceu em Siquém. Então, Siquém fala dos começos da vida cristã para alcançar o que Deus tem para você. Não importa como vai acontecer no seu caso, mas aqui começa. E começa como? Com o altar. Começa com o altar. Então eu queria desafiar você a desistir de servir a Deus, ou de tentar servir a Deus sem altar. Porque isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque não funciona. Entendeu? Quando nosso Senhor, em João 4, ele decide passar por Samaria. Siquém fica em Samaria. Qual era a cidade que a samaritana morava? Como é o nome daquela cidade? Sicar. A palavra Sicar é a mesma palavra para Siquém. A mesma raiz para Siquém. Então, o nosso Senhor, assim que ele começou o seu ministério, onde ele vai? Ele vai a Siquém. Sicar, Siquém. Ali, ele assume a obra que o Senhor tinha para ele. E olha, irmãos, ele começou em Siquém, nosso Senhor. Aí ele caminhou 3 anos pela Galileia. Mas qual era o propósito dele? Qual era o foco dele? Olha aqui em Lucas 9. Lucas 9.
Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha aqui, irmãos. Ninguém tiraria ele desse propósito. Qual era a agenda dele em Jerusalém? Era com o trono ou com a cruz? Ele tinha uma agenda em Jerusalém. E essa agenda dele em Jerusalém era com a cruz. A mesma coisa com Abraão. Quando Abraão partiu de Siquém, ele foi para Betel e de Betel para Jerusalém. Porque é lá que tudo aconteceria. Ninguém tiraria Jesus desse propósito. Pedro tentou. Não vai não, Senhor. Vão matar o Senhor lá. Não vai não, Senhor. Você percebe que quando Pedro disse isso, e vocês conhecem a resposta dele a Pedro, o diabo está sempre tentando tirar a igreja da cruz. O foco da igreja tem que ser a cruz. O altar é cruz, é morte. Não tem altar sem morte. Eu preciso da cruz, eu preciso da morte. Jesus, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, ninguém tiraria isso da cabeça dele. Não adiantaria conversar, ele ia mesmo. A minha agenda é com a cruz. Hoje, irmãos, para ser crente, nem precisa nascer de novo mais. Para fazer parte das igrejas hoje, nem precisa mais nascer de novo. Quanto mais cruz. E por que nós não, muitos crentes não têm o seu altar? Porque não gosta de cruz. Porque é muito melhor se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, do que se alimentar da árvore da vida. Então eu prefiro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus não. Jesus não. Ele começou em Siquém. Abraão começou em Siquém. José começou em Siquém. E partiu para a morte. Partiu para o holocausto. José foi para o calabouço. Jesus foi para a cruz. Quando Daniel, profeta, tinha 87 anos, haviam 120 províncias e o imperador, essas 120 províncias, elas eram divididas para três administradores, cada um com 4. Só que como o rei pensava, falou, não, faz o seguinte, Daniel, um camarada tão jóia, ele é tão, sabe, eu vou entregar tudo isso para ele. Vou entregar tudo isso para ele. Aí os outros dois, com suas equipes lá, nós temos que matar esse homem. Porque o rei está pensando em entregar tudo na mão dele. Aí conseguiram do rei um decreto, que por 30 dias, ninguém se dobraria a nenhum outro Deus, senão perante o rei. 30 dias. E Daniel morava lá no ambiente do palácio, sabia do decreto. O decreto foi assinado. Daniel era uma pessoa de altíssima posição perante o rei. Daniel sabia das traições, da inveja dos outros
líderes das satrapias para matar ele. Daniel sabe de tudo. Mas ele podia ter dado um jeito. Por exemplo, ele podia arrumar uma viagem? Não podia. Olha, eu tenho que visitar aquela... Está tendo uma situação lá, eu tenho que ir lá. É só 30 dias. E dar um jeito de viajar, e daí dá um mês, daí 40 dias, ele volta, porque ele podia justificar perfeitamente que ele tinha que fazer aquilo. Ele continuou 3 vezes ao dia, de joelhos, perante o Deus dele. E ele sabia. Ele sabia. Eu vou parar na cova dos leões, eu sei que eu vou. Mas eu não vou viajar, eu não vou sair. Eu vou ficar. Eu vou ficar. E ficou. E foi para a cova dos leões. A nossa tendência é escapulir, é escapar, é negar. Jerusalém, a cruz era o destino dele. Daniel, ele sabia certeza para onde ele ia. Eu vou para a cova dos leões. 87 anos ele tinha nessa altura. 87 anos, indo para a cova dos leões, ele sabia. Mas ele continuou do mesmo jeito, 3 vezes ao dia, de joelhos, adorando o Deus dele. Sem altar. Sem altar. Você vai viajar. Sem altar, você vai dar um jeito de viajar. Era só 30 dias, gente. Passa rápido. Sem altar, eu vou ter 1000 desculpas para fugir da cruz. Eu vou achar todas as explicações possíveis para fugir da cruz. Explicações justas. Eu vou lá para a cova dos leões. Eu sei que eu vou. Porque o decreto do rei é irrevogável. Irrevogável. Eu vou. Jesus, se esse é meu fim, eu quero ir. Estou pronto, estou aqui. Vou continuar de joelhos, 3 vezes ao dia. E ele foi. Vamos orar.